João, capítulo 1, do verso 35 ao 42. O texto nos diz assim: No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. E ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu-lhe ele: Venham e verão. E então foram, e por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado, e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera, e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou até Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido significa Pedro. Queridos, nós estamos diante de uma situação que a Bíblia nos ilustra sobre as coisas que acontecem quando nós nos encontramos com Jesus, ou quando nós nos encontramos com o Messias, como foi o caso narrado aqui na Bíblia. Por que que o texto fala de um encontro de algumas pessoas com o Messias? Na verdade, havia no coração de toda a criança, criada no contexto judaico, o desejo, de conhecer o Messias. Havia uma expectativa da vinda do Messias. Messias significa o enviado de Deus. E havia então uma promessa do Senhor, desde o tempo de Moisés, e que se renovou a partir de Davi, de que Deus haveria de mandar o Messias, que haveria de libertar o seu povo de uma maneira completa. Então havia naquele momento, principalmente naquele momento em que Jesus estava vivendo com os seus discípulos, uma opressão muito grande por parte do Império Romano. Foi um dos impérios que mais oprimiu os povos conquistados por eles. E nós sabemos que os judeus passaram por diversos tipos de opressão, por algum tipo de cativeiro, mas agora eles estavam vivendo o Império Romano, subjugando-os. Não estavam em cativeiro, mas estavam ali completamente sujeitos aos impostos, às leis dos romanos e vivendo de forma subjugada a eles. Então, mais do que nunca, eles esperavam a vinda do Messias. E havia no coração dos discípulos de João Batista o desejo, sim, porque João Batista fora dito antes que seria o precursor de Jesus, a voz que clamaria no deserto, dizendo que eles haveriam de preparar o caminho do Senhor. Esse texto nos mostra 2 dos discípulos de João Batista, e quando viram Jesus passar, o próprio João Batista disse: Olha, eis o Cordeiro de Deus. E em outros textos, ele explica que tira o pecado do mundo. Então aqueles 2 discípulos resolveram seguir Jesus, mesmo sem conhecer Jesus. Como alguém que estava diante de uma outra pessoa que já esperava há muito tempo, desde criança, e de repente se depara com aquela pessoa. Talvez fosse uma grande, talvez a única oportunidade que eles teriam, de conversar com o Messias. E eles caminhando até Jesus, Jesus percebeu, então parou e perguntou o que eles queriam. Então eles falaram algumas palavras para Jesus. Chamaram Jesus de Rabi, que significa mestre dos mestres, o reconhecimento de alguém que tem o saber, mas um saber não só baseado no conhecimento, mas o saber divino. E eles falaram isso acerca de Jesus. Foi um sinal para Jesus de que eles já estavam reconhecendo em Jesus o Messias. E eles perguntaram para Jesus onde que ele se hospedava. Então naquele momento Jesus disse: Venham e vocês verão. Então foram até a casa de Jesus, passaram o resto da tarde com Jesus e saíram dali transformados. Eu quero dizer para os irmãos que, pelo que a palavra de Deus nos revela e pelo que nós vemos na prática, todo ser humano carrega dentro de si um vazio em sua alma, e um vazio que é também existencial, que só pode se completar quando ele se encontra com Jesus. E eu creio que aqueles homens carregavam esse vazio dentro de si.
E eles não quiseram perder aquela oportunidade. E quando eles se encontraram, quando eles conversaram, quando eles dialogaram com Jesus, eles saíram dali transformados. Porque há uma outra realidade que eu quero dizer para os irmãos. Não há como nós sairmos de um encontro com Jesus sem sermos impactados na nossa vida. No nosso jeito de pensar, principalmente no que diz respeito ao nosso espírito. A nossa vida espiritual, ela só encontra significado a partir da pessoa de Cristo, Jesus, porque Ele é quem nos reconcilia com Deus. E o nosso relacionamento com Deus é a nível espiritual. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aqueles homens saíram dali transformados. E nós aprendemos alguma coisa neste texto que vem trazer a nós alguma direção para o nosso comportamento hoje. A primeira delas é que Jesus está sempre atento às pessoas que de alguma maneira estão interessadas em conhecê-lo. Se olharmos o verso 37 e o verso 38, diz que ao ouvirem dizer isto, acerca do que João Batista disse, aqueles 2 discípulos seguiram a Jesus. Naquele momento Jesus então percebendo, porque Jesus enquanto Filho de Deus também é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele parou, voltou-se para aqueles 2 homens e perguntou-lhes, o que vocês querem? Agora imaginem os irmãos se hoje nós pudéssemos estar diante de uma situação assim, procurando Jesus de alguma forma, desejando uma comunhão maior com o Senhor, e de repente o Senhor para e se revela a nós, nos perguntando o que vocês desejam. Com certeza haveria muitas coisas para nós dizermos ao nosso Mestre. Com certeza, irmãos, a maior de todas elas seria a própria comunhão com o Senhor, estar perto dEle, sentir a presença divina em nossa vida, sentir a segurança que só o Senhor Jesus nos dá. E depois então nós poderíamos abrir o nosso coração com relação a outras demandas. E aí poderíamos falar da nossa vida sentimental, poderíamos falar da nossa vida material, poderíamos refletir sobre os nossos pecados que comprometem a nossa vida espiritual. E diante do auxílio do próprio poder que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então a gente aprende que o Senhor Jesus está atento às nossas atitudes. E no primeiro momento, irmãos, não importa como nós estamos seguindo a Jesus, o que importa é que nós estamos de fato desejando conhecê-lo. Agora, num segundo momento, ou numa segunda instância, Jesus, mediante a nossa comunhão com Ele, Ele vai então fazer as mudanças e as transformações. Um grande lema que eu aprendi desde a minha juventude é: venha para Jesus como você está. Não coloque o seu pecado como uma dificuldade para você se entregar para Jesus. Venha como você está e Ele vai te transformar. Ele vai te aperfeiçoar. O processo da santificação acontece na vida de quem já tem o Espírito Santo, e só pode receber o Espírito Santo aquele que já se entregou para Jesus. Aqueles discípulos que eram de João Batista, estavam num processo de se tornarem discípulos do próprio Senhor Jesus, estavam seguindo Jesus meio que de longe, mas o Senhor Jesus parou para que eles pudessem se aproximar. Ele fez uma pergunta, irmãos, que todos nós com certeza gostaríamos de ouvir. O que nós gostaríamos de receber do nosso Senhor? Houve um outro momento na vida de Jesus, e nós podemos ver isso em Mateus capítulo 7, em que ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque a todo que pede, recebe, a todo que busca, encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Se nós olharmos para o momento em que Jesus falou isso com os seus discípulos, a todo que bate, a porta lhe será aberta, nós vamos fazer uma correlação com esse momento da chamada de Jesus com os seus discípulos, quando eles perguntaram para o Senhor: aonde o Senhor está hospedado? Quando Jesus perguntou: o que vocês querem que eu faça por vocês? Eles falaram: Rabi, aonde o Senhor está hospedado? O que significa isso, irmãos? Para nós hoje seria uma simples indagação acerca de querermos saber qual era o paradeiro, qual era o endereço de Jesus. Mas dentro de um contexto judaico,
na cultura dos judeus, quando se perguntava aonde você está hospedado, em outras palavras, o que queria dizer nesse momento era: eu gostaria de te visitar, eu gostaria de estar contigo lá, pelo menos por um tempo. Jesus disse aos discípulos em Mateus 7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nesse momento em que ele está chamando os seus discípulos e eles perguntaram aonde o Senhor está hospedado, Jesus disse: venham e vocês verão. E o que aconteceu? Eles chegaram à casa de Jesus e Jesus os recebeu. Eles fizeram uma visita a Jesus naquela tarde, naquele fim de tarde, e eles saíram dali com seus corações cheios, transformados, renovados. Irmãos, hoje nós já conhecemos a pessoa de Jesus, a maioria de nós aqui. Conhecemos o seu caráter. Poderíamos até dizer, sabemos onde o Senhor Jesus se hospeda. Mas a grande questão é se nós estamos seguindo o Mestre ou não. Não se trata mais daquele primeiro momento, mas agora nós já estamos num segundo momento. Então, nesse segundo momento, importa sim como nós estamos seguindo a Jesus. Se estamos seguindo a Jesus de perto ou se estamos seguindo a Jesus de longe. A pergunta é: como está a nossa comunhão com Jesus? Porque isso é o que vai determinar a maneira como o poder de Deus se manifestará na nossa vida. Isso é o que vai determinar a ação do Espírito Santo nos consolando, trazendo o fruto do Espírito, como por exemplo a alegria, a paz, a paciência, o próprio amor. Se Jesus é a fonte de todo amor, quanto mais perto nós estivermos dessa fonte, irmãos, mais amor nós vamos ter para nós mesmos e para dar para os outros. Então aqueles homens entraram na casa de Jesus, passaram o resto da tarde com ele e saíram dali mudados, transformados. Quando eu olho para esta resposta de Jesus, venham e vocês verão, eu aprendo uma segunda lição. Na verdade, diz respeito ao fato de que Jesus está sempre disposto a se revelar e transformar aqueles que o buscam. No livro do profeta Jeremias, o próprio Deus falou: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós. E aqui aqueles discípulos estavam buscando Jesus. Jesus então permitiu que ele chegasse até onde ele estava, conversou com ele, teve comunhão com eles, e eles saíram dali de uma forma transformada. Quando Jesus disse: venham e vocês verão, isso tem dois significados, pelo menos. O primeiro significado nos revela que Jesus está sempre nos chamando, irmãos, a uma atitude que nos aproxime dele, uma atitude que nos leve em direção a ele, ou na mesma direção que ele se encontra. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Na verdade, Jesus se apresenta como o caminho, então ele é a referência. Ele diz então: venham e vocês verão. Outras vezes nós vemos Jesus falando coisas semelhantes. Por exemplo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No momento da festa dos tabernáculos, Jesus estava em Jerusalém, e no último dia da festa dos tabernáculos era comum que um dos rituais fosse cumprido pelos sacerdotes, que iam a determinada fonte no meio da cidade de Jerusalém buscar águas. E eles levavam essas águas em vasos que serviriam para as purificações antes dos sacrifícios que eles prestariam dentro do templo. E Jesus, vendo aquela cena, na verdade aqueles homens carregando uma água natural, mas em busca de uma mudança espiritual nas suas vidas, e ele vendo que tudo aquilo não traria nenhuma transformação para eles, era simplesmente atitude de religiosidade, Jesus fala: vinde a mim, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. E Jesus estava falando aquilo se referindo à ação do próprio Espírito Santo.
É o Espírito Santo quem muda de fato o nosso interior. E é Jesus quem nos dá o Espírito Santo. Não são os nossos rituais religiosos, não são as nossas obras, mas é o fato de nós estarmos conectados a Deus por meio do nosso Espírito. E isso se dá através da presença do Espírito Santo na nossa vida. Então Jesus está dizendo: vinde a mim. Quem tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Com certeza havia uma sede no coração, na alma daqueles sacerdotes, daquelas pessoas que estavam ali na festa dos tabernáculos. Há muitas pessoas cegas, irmãos, com vendas em seus olhos, e às vezes presas a algum tipo de religião que não tem trazido transformação às suas vidas. Mas lembre-se do que a palavra de Deus nos diz, o próprio Senhor Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. O que Jesus viu naquelas pessoas extremamente religiosas foi uma sede na sua alma, no seu espírito, no seu interior. Lembra-se que nós falamos no início que todo ser humano que ainda não se encontrou com Jesus é portador de um grande vazio no seu interior. E que tenta preencher de alguma forma. A religião é uma das formas que as pessoas tentam preencher esse vazio do seu coração. Mas se essa religião não for focada na pessoa de Cristo Jesus, e se não tratar a espiritualidade do nosso interior, ela não vai trazer transformações, não vai preencher esse vazio da alma e do espírito. Quando Jesus viu aquelas pessoas sedentas, porém cegas, no caminho errado, ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Se nós olharmos, irmãos, para todas essas palavras que Jesus falou, no sentido de irmos até Ele, Ele olhou para os seus discípulos e disse: venham e vocês verão. Outra vez: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Agora Ele disse: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Outra vez Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Nós vamos perceber que essa sequência de palavras que o Senhor Jesus apontou para uma mudança significativa na nossa vida, no sentido de irmos até Ele, isso tem por um significado, irmãos, prático. Nós precisamos dar sempre um passo em direção ao Senhor. Jesus disse no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo, ou seja, terei comunhão com ele. Era tudo aquilo que os discípulos queriam ter com o Senhor. Mas ele diz: olha, eu estou à porta e bato, mas se você não ouvir a minha voz, se você não abrir a porta, eu não vou entrar. Os discípulos de João Batista chegaram até Jesus dispostos a fazer aquilo que o Senhor estava dizendo para que eles fizessem. Agora nós estamos dispostos a fazer aquilo que Deus tem dito para nós fazermos hoje. E muitas vezes o vazio na alma continua. Porque muitas pessoas não têm conhecido verdadeiramente Jesus, têm conhecido uma religião. Você precisa conhecer Jesus, viver com Jesus, sentir a presença de Jesus. Outro significado de venham e vocês verão é que só após esse movimento nosso é que o Senhor agirá nas nossas vidas. Quer seja nos revelando alguma coisa, então Ele diz: venham e vocês verão. Quer seja fazendo algo em nós a nível de transformação interior, ou fazendo algo por nós a nível da nossa vida e do nosso ambiente, como por exemplo a nossa própria família, o nosso ambiente de trabalho, a nossa igreja. Jesus disse: venham e vocês verão. A palavra aponta para um movimento.
para uma atitude. Qual é a atitude que você tem tomado hoje que possa te levar em direção ao Mestre Jesus? Essa é uma pergunta que nós precisamos refletir, queridos. Outro aspecto nós encontramos no fato de que aqueles discípulos queriam saber onde Jesus estava hospedado. E, na verdade, isso significa que saber onde alguém está hospedado é o primeiro passo para nós estarmos na sua companhia, para nós o visitarmos, para nós estarmos com ele. E se nós queremos desfrutar da presença de Deus, nós temos que estar onde Jesus está. Mas eu queria inverter esta questão para os irmãos trazerem de uma forma mais prática, porque Jesus hoje está entre nós em espírito. Nós poderíamos pensar assim: se queremos desfrutar da doce e poderosa presença de Jesus, se queremos ter a certeza de que Ele está conosco para desfrutarmos da sua segurança, poderíamos fazer a seguinte pergunta: Jesus está aonde nós estamos, onde nós temos estado, onde nós temos frequentado? Jesus gostaria de estar nos lugares por onde nós temos passado? Poderíamos pensar assim, irmãos: estamos orando para que Deus haja no nosso ambiente de trabalho, estamos passando por uma crise intensa, econômica, financeira, e aí nós oramos para que Deus venha e manifeste o seu poder ali. Mas será que Jesus tem prazer em estar naquele lugar? Será que o teu ambiente de trabalho tem glorificado o nome de Cristo Jesus? Não seria coerente, irmão, Jesus chegar e abençoar um lugar onde Ele não concorda em estar? Onde o comando não foi dado a Ele, a direção não foi dada a Ele? Onde decisões têm sido tomadas à revelia dEle? O que a palavra de Deus nos respalda é que, se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos concederá. Então a questão é: faz parte da vontade do Senhor Jesus estar agindo num lugar onde o nome dele não é glorificado? Talvez você tenha passado por momentos difíceis na sua família. Há muitos pais que gostariam de entrar hoje em suas casas e dizerem: eu repreendo todo o mal sobre a minha casa, sobre a minha família. Mas não tem tido essa autoridade espiritual, porque eles são os primeiros a entregarem a chave para o diabo. São os primeiros a abrirem uma brecha para que espíritos do mal entrem dentro da sua casa, violentem os seus filhos, prejudiquem os seus casamentos, os seus relacionamentos. Sua casa tem glorificado o nome de Jesus para que o Senhor possa se sentir à vontade ali? O que nós precisamos fazer, irmãos, é uma revisão da nossa vida. Porque nós não estamos mais vivendo naquele primeiro momento que os discípulos de João Batista viveram, seguindo Jesus de longe, mas estavam seguindo. Para eles era um momento fundamental. Mas nós já passamos desse momento, nós demos vários passos adiante, nós já estivemos ou estamos até mais próximos do Senhor Jesus. Jesus espera de nós que nós mergulhemos em águas mais profundas no relacionamento com Ele. Que a gente tome atitudes mais relevantes. Qual é a superficialidade do seu relacionamento com o Senhor? Você precisa sair da superficialidade. Então a questão não é saber onde Jesus se hospeda, é saber se Ele se hospedaria aonde você se hospeda hoje. E aprofundando o nível da reflexão, quanto aos nossos pensamentos, poderíamos ter a companhia de Jesus sobre aquilo que nós pensamos? O que nós temos desejado é compatível com o desejo do Senhor Jesus? O que nós temos sonhado para a nossa vida é coerente com os sonhos de Jesus para nós? Quando Jesus falou: quem tem sede, vem a mim e beba,
ele estava vendo homens que estavam querendo se purificar antes de fazer os sacrifícios dentro da religião judaica. Não existe comunhão com Jesus sem purificação. Mas é o próprio Senhor Jesus quem nos ajuda nessa etapa de purificação. É o próprio Senhor Jesus quem nos liberta, quem nos ajuda a deixar o pecado. E não pense você que você é autossuficiente. Porque talvez em algum momento da sua caminhada aqui você vai tropeçar em algum tipo de pecado e vai ficar nele como uma grande teia. E você precisa ser humilde o suficiente para estender a sua mão e clamar pela ajuda do Senhor Jesus. Nós pecamos a nível de atitudes, nós pecamos a nível de pensamentos, e o fato é, nós precisamos do próprio Jesus para nos ajudar a nos purificar de todo esse tipo de pecado. Queridos, há uma outra lição que nós aprendemos nesse texto, que diz respeito às transformações que aconteceram na vida daqueles discípulos, depois de terem passado uma tarde com Jesus. Olha no verso 40 da sua Bíblia. Diz que André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido que João dissera acerca do próprio Senhor Jesus e que haviam seguido. E quando ele saiu da casa de Jesus, o primeiro que ele encontrou foi Simão, o seu irmão. E ele lhe disse: achamos o Messias, ou seja, o Cristo. E depois ele levou Simão até Jesus. Há duas atitudes aqui que já demonstram transformação na vida daqueles homens, principalmente na vida de André. A primeira delas foi que ele saiu para procurar alguém, para dizer que ele tinha encontrado, e ele olhou primeiro o da sua casa, o da sua família. Simão Pedro era seu irmão. A segunda atitude é porque ele não ficou a nível de informação. Ele pegou na mão do seu irmão e levou até a pessoa, até a presença de Jesus. Veja como isso é importante, irmãos. Uma coisa é você saber, uma coisa é você conhecer, outra coisa é você estar na presença. Uma coisa é você falar de Jesus para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus vizinhos. Outra coisa é você conduzi-los até a presença de Jesus. Para isso vai demandar algum tipo de exemplo, sim, da sua parte. Talvez a Bíblia que o seu vizinho está lendo é você. A primeira Bíblia que ele vai ler é a sua própria vida. André saiu transformado, ele saiu feliz daquele encontro. Essa é uma das transformações que Jesus faz na nossa vida, ele traz felicidade. Uma das manifestações do fruto do Espírito é a alegria. Eles saíram dali, com certeza, com aquele vazio existencial, se não totalmente, mas parcialmente já preenchido. Já havia uma motivação a mais. Uma outra atitude que eles tomaram, nós percebemos isso no fato deles sair procurando por outras pessoas para dizer que eles tinham encontrado o Messias. É o desejo de compartilhar. Compartilhar, irmãos, é uma das maiores marcas que Jesus deixa na nossa vida, depois de nos encontrar. Quem tem comunhão com Jesus tem desejo de compartilhá-lo, tem desejo de dividir a bênção. Eles não quiseram reter a bênção só para eles, mas eles disseram: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. O Cristo vem do grego Christos, que significa o ungido de Deus. O nome era Jesus, que significa no hebraico Salvador. O Cristo era o adjetivo dele. Jesus o Cristo. E nós chamamos de Jesus Cristo. Eles disseram: nós encontramos o Cristo, que nós tanto esperávamos,
que nós procurávamos, esse Cristo se chama Jesus, o filho de José, o carpinteiro. É maravilhoso, irmãos, nós sabemos que Deus revela as suas grandezas nas coisas mais simples. Deus revela o seu poder espiritual grandioso, independente do poder econômico das pessoas, da classe social das pessoas, ou do nível intelectual delas. E na maioria dos exemplos que nós encontramos da Bíblia, foi nas pessoas mais simples que nós vimos a maior manifestação do poder de Deus. Portanto, Jesus escolheu os seus discípulos entre os pescadores. Tinha Levi ou Mateus, que era publicano, mas de 12, ele era o único. Tinha Judas Iscariotes, um homem estudioso, filho da burguesia naquele tempo, mas foi quem traiu Jesus. Então nós vamos ver que o coração onde o Evangelho, a semente da palavra de Deus encontrou a terra mais fértil, foi o coração das pessoas mais simples. Nós vemos o Evangelho entrando no coração de Saulo, que veio a se chamar Paulo, um homem estudioso. Mas isso só vem para provar que Jesus não faz acepção de pessoas. Quando Ele quer usar, Ele usa. Mas o que fica para nós, irmãos, é que do jeito que nós estamos, ou da forma que nós somos, Jesus nos quer a si mesmo. E se nós nos entregarmos a Ele, Ele vai nos preparar. Nem Pedro, nem Paulo ou Saulo estavam prontos. Todos os dois foram preparados, foram capacitados por Deus para a pregação do seu Evangelho. Aqueles homens saíram dizendo que encontraram o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Encontrar o Messias, irmão, significa estar diante do cumprimento de uma grande promessa do Senhor. A promessa de um Salvador pessoal, de um resgatador. Nós encontramos Jesus à medida que nós vamos reconhecendo a sua presença em cada detalhe da nossa vida, nas coisas que têm acontecido no nosso cotidiano. Jesus se manifesta e nós precisamos reconhecê-lo ali. Encontrar Jesus significa sentir a presença real de Deus e gozar das suas bênçãos, das suas promessas, da sua provisão, da sua consolação, da sua esperança, da sua segurança. Por isso que aqueles homens saíram transformados, renovados. Irmãos, o Senhor espera que a cada culto que nós venhamos a prestar a Ele, nós saiamos daqui assim também, alegres, felizes, transformados, renovados, querendo anunciar quem nós encontramos aqui, querendo mostrar o que foi feito dentro de nós, querendo anunciar. E nós devemos também levar outras pessoas a Cristo, como o André fez. Na verdade, o que eles começaram a perceber a partir daquele encontro com Jesus foi a manifestação do poder de Deus sobre a vida deles. Quando André levou o seu irmão Simão até Jesus, Jesus ainda não tinha se manifestado a Simão, Simão não conhecia Jesus, e Jesus olhou para ele, no verso 42 está escrito, Jesus já disse o seu nome, já disse quem era o seu pai, e disse que mudaria o seu nome para Cefas, que significaria Pedro. E ele ficou abismado com aquilo. Depois eles saíram. No dia seguinte, Jesus viu Filipe. E aí ele disse para Filipe, siga-me. E Filipe seguiu. Mais uma palavra de ordem que indica um movimento em direção ao Senhor Jesus.
E Filipe, se relacionando com Jesus, viu de quem se tratava, foi até Natanael também dizer a mesma coisa que André tinha dito para Simão, seu irmão: nós achamos o Messias, aquele que Moisés havia dito que viria. Mas aí, quando ele encontra Natanael, ele encontra um homem com um coração incrédulo, sem nenhuma confiança e também com algum tipo de desprezo pela pessoa de Jesus. Natanael perguntou para Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa cidade onde só tem gente pobre. Ninguém esperava que o Messias viesse de lá, nem dessa maneira. Vejam que Natanael chega até Jesus com um coração incrédulo, cheio de desconfiança e desprezo. E Jesus transformou a vida daquele homem, transformou num dos discípulos que demonstrava maior carinho, maior compaixão, e o acompanhou durante 3 anos e meio, no meio das pessoas pobres. Temos que entender, irmãos, que não há limites para o poder de Deus que se manifesta na nossa vida através da pessoa de Jesus. E quando viu Natanael, Jesus se aproximou dele e disse: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Natanael perguntou: de onde o senhor me conhece? Jesus respondeu: eu te vi, rapaz, quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Natanael ficou espantado, tal como Pedro também ficou, por ver aquele poder de Jesus. E ele reconheceu: mestre, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sabe o que Jesus disse para ele? Só porque eu te disse que já tinha te visto, antes de Filipe te chamar, você reconhece que eu sou o Cristo, Filho de Deus? Você vai ver coisas maiores do que essa acontecendo na sua vida. Olha que coisa linda, irmãos. Jesus está declarando nesse momento que quem se encontra com Ele começa a experimentar as coisas sobrenaturais na sua vida, no seu viver. E não há limites. Coisas maiores nós veremos através da manifestação do amor, da graça e do poder de Cristo Jesus na nossa vida. Amém? Talvez algum de nós hoje esteja passando por algum tipo de sofrimento, de dúvida, de angústia, algum tipo de questionamento. Receba essa palavra de Jesus. Coisas maiores acontecerão ainda na sua vida. Promessa do Senhor, irmãos, de que em Cristo Jesus nós poderemos receber infinitamente mais do que tudo aquilo que nós possamos pedir ou pensar. E o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. O melhor lugar para nós desfrutarmos da segurança, do amor, do carinho, é nos braços do Pai. E os braços do Pai só tem um caminho, que se chama Jesus Cristo. Pense sobre a sua vida e até que ponto falta você tomar uma atitude que te leve na direção de uma maior comunhão e aproximação com o Senhor. O desejo de Deus é transformar a sua vida como Ele transformou a vida de todos os seus discípulos. O desejo de Deus é de te abençoar e de fazer com que coisas maiores venham a acontecer no seu caminhar. Que Deus te abençoe.